Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o tema variáveis aleatórias. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca FCC para o concurso do TRT Mato Grosso, ano de 2022. O texto diz: a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua x é dada por... Então, nós temos a nossa funçãozinha de x. A variância relativa de x, definida como o resultado da divisão da variância de x pelo quadrado da média de x, é igual a... Bom, qual é a missão de vocês? Tenta resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a letra... Opa, meus amigos, antes de trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, estamos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a letra... É a letra C. Meus amigos, vamos lá, né? Vamos por partes. É o seguinte, ele trouxe que a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua x é dada por... Só lembrando que x é um valor que está entre 0 e 1. Então, se x está entre 0 e 1, vou mais ou menos explicar o que está acontecendo, tá? Então, aqui nós temos x, nós temos x e temos a função de x. E temos a função de x, tá? Que a função de x, ele chamou... Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. A função de x, ele trouxe essa expressão aqui. Nós vamos ter 6 que multiplica x menos x ao quadrado, tá? Só lembrando que nossa função vai de 0 a 1. Eu não sei qual que é o formato da nossa curva, né, de densidade. Também não estou nem um pouco preocupado. Agora, digamos que seja assim. Digamos, tá? Não sei se assim, também não estou nem preocupado em saber o formato. Mas eu sei o quê? Que x ele está entre 0 e 1. Bom, se x for maior do que 1, 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 eu sei que nossa função é 0, tá? Essa linha aqui vai vir aqui para 0, então é 0. E se x for menor do que 0, a nossa funçãozinha também é 0, tudo bem? Então eu sei que ela está entre 0 e 1. Esse aqui é o que está... Esse desenho aqui mais ou menos resume isso aqui, só não sei o formato da curva. Mas tudo bem. Depois ele trouxe aqui, a variância relativa. O que é variância relativa? Eu costumo brincar que é o nosso vale-refeição, porque eu chamo de VR. Não sei se tem uma nomenclatura, mas eu chamo de VR, tá? A variância relativa, ela é o quê? Como que é o cálculo, né? Nós vamos ter a variância dividido pela média elevado ao quadrado. Só lembrando que variância relativa é uma medida de dispersão relativa, tá? Então, uma medida de dispersão da variância em relação à média elevado ao quadrado. É interessante, tá? Que a própria FCC, ela já trouxe a definição, a definição, assim, o modo de se calcular, né? A variância relativa é definida como resultado da divisão da variância de x pelo quadrado da média de x. Isso aqui traz quase a mesma ideia do coeficiente de variação, a qual nós vamos ter o desvio padrão sobre a média. Então, se você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado, vai virar variância. Se você pegar a média e elevar ao quadrado, nós vamos ter a nossa variância relativa. Pronto. Então, ele quer o cálculo da variância relativa, né? Só lembrando que a fórmula, tá? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui. O cálculo da variância, uma das maneiras de se calcular. Nós vamos ter média dos quadrados menos o quadrado da média, dividido pelo quê? Dividido pela média, tudo bem? Observe o seguinte, então para calcular a variância vamos precisar da média. Então vai ser pela média que nós vamos começar para depois calcular a variância, tudo bem? Bom, como se trata de uma variável contínua, vamos ter que utilizar a integral para poder resolver esse exercício aqui. Só lembrando que o cálculo da média, nós vamos ter a integral, a integral, né? Do que? De x, isso aqui é para calcular a média, de x que multiplica a função de x. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da média. Deixa eu só grifar aqui, Então, é essa fórmulazinha aqui que nós vamos utilizar, x que multiplica a funçãozinha de x.
Então, resolvendo essa fórmula, nós vamos ficar com a integral que vai de 0 a 1 de x, que multiplica 6, que multiplica x menos x ao quadrado dx. Então, nossa integral vai ficar o seguinte, vai ficar de 0 a 1 de x, que multiplica 6, que multiplica x, é igual a 6x, menos 6, que multiplica x ao quadrado, vamos ficar com 6x ao quadrado. Tudo bem? Bom, então vamos ter a integral que vai de 0 a 1, x que multiplica 6x, vamos ter 6x ao quadrado. Ó. Mantive o x e somei os expoentes, 1 mais 1 igual a 2, menos x que multiplica 6x ao quadrado, vamos ficar com 6x, vamos pegar o expoente 1 mais 2, vai ficar igual a 3. Então, a nossa integral vai ficar o seguinte, vai ficar com a seguinte característica, vamos ficar com 6x, 2 mais 1 vai ficar igual a 3, dividido por 3, menos 6x elevado a 3, vai ficar 6x, 6x, vamos pegar 3 e somar mais 1, 6x elevado a quarta, dividido por 4. Bom, então vou continuar aqui ao lado. Então, a nossa integral vai ficar o seguinte, vamos ficar com a nossa esperança, né? A nossa esperança vai ficar o seguinte, a nossa esperança, a nossa média, vai ficar com 6x ao cubo dividido por 3, menos 6x elevado à quarta, dividido por 4, tá? De 0 a 1. A vantagem de se trabalhar com 0 é que a gente simplesmente ignora o 0 e só considera o número 1. Ou seja, eu vou substituir esse 1 aqui aonde tem x, tá? Então, fazendo essa substituição, nós vamos ficar com 6, que multiplica 1 elevado ao cubo, elevado a 3 dividido por 3, menos 6, que multiplica 1 elevado à quarta, dividido por 4. Então, vamos ficar com 1 elevado ao cubo é igual a 1. 6 vezes 1, 6. Então, vamos ficar com 6 sobre 3, menos 1 elevado a 4 é 1. 6 vezes 1, 4. Ou 6 vezes 1, 6 sobre 4. Tudo bem? Bom, fazendo esse cálculo aqui, vamos ter que calcular o MMC de 3 e 4. Então, calculando o MMC de 3 e 4, 3 e 4, vamos igualar tudo aqui a 1, né? Então, vamos começar por 2. 3 dividido por 2 não dá. 4 dividido por 2 dá, fica 2. Ainda dá por 2, ó. Aqui continua 3, aqui fica 1. Agora vai ser 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, e aqui fica 1. Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, encontramos aqui 12. Então, vamos ter 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 6, 24. Menos 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 6, 18. Então, a nossa média ficou 24 dividido por 18 vai dar 6 sobre 12. É claro que a gente consegue simplificar essa conta. Dividindo 6 por 6 é igual a 1. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, ficamos com 1 sobre 2. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa média. Bom, então a média é o seguinte. Só reforçando. Então, a média de 0 a 1, tá? Então, encontramos aqui, ó, meio. Tudo bem? Então, esse aqui representa a média. Bom, então vamos substituir as informações, né? Então, o nosso VR vai ficar... Nós já encontramos que aqui vai ficar... A média é 1 sobre 2. Vamos ter que elevar esse valorzinho aqui ao quadrado. Agora, esse valor aqui nós não temos a média dos quadrados, mas nós temos a média. Então, vamos ter 1 sobre 2, a qual vamos elevar ao quadrado. Agora vamos ter que calcular a média dos quadrados, tudo bem? A média dos quadrados é o mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Só que qual que é a diferença? Aqui eu não peguei x, que multiplica a função de x. Aqui eu vou pegar agora x ao quadrado, que multiplica a função de x. Tudo bem? Bom, vou fazer direto, tá, meus amigos? Então aqui vai ficar o seguinte, vamos lá. Então aqui eu vou pegar a integral que vai de 0 a 1. Ó, agora aqui era x, né? Agora eu vou colocar x ao quadrado. X ao quadrado, que multiplica a nossa funçãozinha de x, ó. Nós vamos ter 6, que multiplica x menos x. Opa, x menos x. Aqui não é média, não. X menos x ao quadrado dx. Então, a nossa integral vai ficar x ao quadrado, 6 que multiplica x. Nós já fizemos essa conta, fica 6x.
6 que multiplica x ao quadrado, também já fizemos essa conta. Vamos ficar com 6x ao quadrado. Eita, trava a língua. Então, nossa integral aqui vai ficar de 0 a 1. Vamos lá. X ao quadrado, que multiplica 6x, vamos ficar com 6x. E vamos somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Menos x ao quadrado, que multiplica 6x ao quadrado, vamos ficar com 6x. E vamos somar os expoentes. 2 mais 2 é igual a 4. Dx. Então, vou apagar aqui, tá? Esse desenho aqui, senão as pessoas vão achar que esse é o formato da curva. Não, aqui eu só coloquei só a olho mesmo. Então, nós vamos ficar com o seguinte, vamos ficar com 6x elevado ao cubo dividido... Opa, vou pegar esse 3 e somar mais um, tá? 4 dividido por 4, a mesma coisa aqui, vou pegar 6x, vamos pegar esse 4 mais 1, vai ficar 5, dividido por 5, tá? Só lembrando que a integral vai de 0 a 1. Então, a média dos quadrados vai ficar o seguinte, vamos substituir esse x aqui por esse 1. Então, vamos ficar com 6, 1 elevado a 4 dividido por 4, menos 6 que multiplica 1 elevado a 5 dividido por 5. Bom, então vamos ficar com x, a média de x ao quadrado vai ficar 6, 1 elevado a 4 é 1, 6 vezes 1, 6, dividido por 4. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 6 vezes 1 dá 6, dividido por 5. Vamos calcular então o MMC de 4 e 5. Calculando o MMC de 4 e 5. Vamos começar pelo menor múltiplo comum, né? O menor múltiplo de... Eita, que travou. Vamos começar pelo o menor valor que pode ser dividido, tá? Então aqui dá para ser dividido por 2. Então aqui fica 2 e aqui fica 5. Aí não dá por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Agora dá por 5. Aqui fica 1 e aqui fica 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, encontramos 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 6 vai dar 30. Menos 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 6, 24. Então, 30 menos 24 vai dar 6 sobre 20. É claro que a gente consegue simplificar essa conta, né? 6 dividido por 2 vai ficar 3. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, encontramos 30%, ou 3 sobre 10. Então, a média dos quadrados ficou, então, 3 sobre 10. Bom, agora ficou fácil, né? Então, a nossa variância relativa vai ficar 3 sobre 10, menos 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4, dividido por 1, pela média elevado ao quadrado, né? E 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. É isso mesmo. Bom, então aqui, vamos lá. Vamos calcular o MMC de 10 e 4. O MMC de 10 e 4. De 10 e 4, vamos lá. Dá por 2. Aqui fica 5 e aqui fica 2. Aí dá por 2. Aqui continua 5, aqui continua 1. Agora dá por 5. Aqui fica 1 e aqui fica 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Bom, então aqui vai ficar... Eita, que eu vou ter que inventar espaço, hein? Opa, não, tô dando a folha errada, por isso que eu tô perdido. Agora é assim, ó. Então aqui vai ficar 20. Vamos lá. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Menos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Dividido por 1 sobre 4. Então aqui vai ficar 6 menos 5 vai dar 1. E 20... aqui vai ficar 20. 1 sobre 4. Pessoal, divisão de frações. Vamos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre 20, que multiplica 4 sobre 1. Então, 1 vezes 4 dá 4, e 20 vezes 1 dá 20. Simplificando, 4 dividido por 4 dá 1, e 20 dividido por 4 dá 5. Encontramos 1 sobre 5. 1 sobre 5. 1 sobre... Fazendo essa divisão aqui. Acho que eu fiz errado aqui a continha aqui, hein? Mas vamos lá. 1 sobre 5. Não dá para dividir. Coloca um 0, uma vírgula e um 0 aqui. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, 0. Então, encontramos aqui 0,2
ou 20%, tudo bem? Então, na verdade, o gabarito dessa questão aqui, agora que eu observei, eu marquei errado. O gabarito dessa questão aqui, então, é a letra B, 20%, tudo bem? Então, só confirmando, o gabarito dessa questão é a letra B. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de variáveis aleatórias ou outros assuntos de estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!